2 Coríntios, no capítulo 10, eu quero convidar os irmãos para nós lermos esse texto do versículo 12 até o versículo 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Por que não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos? Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera da ação que Deus nos demarcou e que se estendeu até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites como não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos das coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Amém? Pode sentar. Nessa noite nós vamos meditar um pouquinho aqui nessa passagem, que é um texto, uma passagem onde o apóstolo Paulo, ele faz a sua defesa, a defesa da sua autoridade apostólica. Havia ali em Corinto alguns falsos apóstolos, alguns falsos mestres, que buscavam denegrir a imagem do apóstolo Paulo e a sua autoridade como apóstolo. Então, eu lendo esse texto, eu quero tirar alguns aprendizados para nós aqui nessa noite, né? Eu tirei, na verdade, alguns aprendizados aqui para a nossa vida nessa noite, de como Paulo fez a sua defesa, destacando ali algumas características que eram suas, que faziam parte do seu chamado, do seu caráter, do seu ministério, e que deve também fazer parte do nosso chamado também. Como nós sabemos, irmãos, Paulo ele foi um servo de Deus excepcional, né? Ele evangelizou 70% do mundo da sua época. Mas mesmo assim, Paulo, ele sempre trabalhou dentro dos limites de Deus. Como nós lemos aqui nesses versículos. E até o título que eu dei para esta mensagem é Trabalhando nos Limites de Deus. Vamos dizer juntos? Trabalhando nos limites de Deus. Então, nós vamos ver alguns aprendizados aqui que Paulo destacou ali na sua defesa. Os irmãos já devem ter lido esse contexto, já sabem, né? Que Paulo estava ali defendendo a sua autoridade como apóstolo, porque havia ali em Corinto alguns, como ele mesmo chamou, de superapóstolos, de falsos apóstolos, que estavam denegrindo a imagem de Paulo como apóstolo, a sua autoridade apostólica. Então, Paulo destaca aqui algumas características que era dele, que fazia parte do chamado, que fazia parte do seu ministério, e que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, para que também seja, sei que já mas para que continue sendo também características nossas, como servos de Deus,
no mundo de hoje. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que, trabalhando nos limites de Deus, não devemos nos comparar a ninguém. Diz aqui no primeiro versículo, Paulo diz: não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns. Está certo que neste texto aqui, Paulo está falando de um grupo específico, o qual ele dizia, até de forma irônica também, não se comparar com aqueles homens que se vangloriavam de si mesmo, que louvavam a si mesmo, que colocavam as suas qualidades acima de tudo e de todos, e então desmereciam o apóstolo Paulo. Então, nesse texto, Paulo está falando diretamente com estas pessoas, exclusivamente com esse grupo de pessoas, que era ali um grupo de pessoas profissionais em oratória, que tinham uma boa dicção, que falavam muito bem, e então eles se vangloriavam do conhecimento e das coisas que eles possuíam, e estavam então introduzindo isso na igreja de Corinto, denegrindo o apóstolo Paulo e a sua autoridade. Mas, quando nós trabalhamos, isto é uma verdade, irmãos. Quando nós trabalhamos dentro dos limites que Deus ele estabeleceu para nós, nós não devemos buscar comparações. Nós não devemos nos comparar a ninguém, porque Deus usa cada um de nós na nossa singularidade. Como Deus nos fez, como Deus nos chamou, como Ele nos colocou no seu corpo, Deus usa cada um de nós do jeito que nós fomos chamados para Ele, do jeito que Ele nos fez. Para mim, Deus deu algumas habilidades, alguns dons, alguns talentos. Para vocês, Ele deu outros, que Ele não deu para mim, mas Ele deu para vocês. Ele deu para tantas outras pessoas. E nós não devemos, então, buscar esta comparação, de nos compararmos com ninguém. Porque Deus nos chamou individualmente para o seu corpo e Ele distribuiu os dons de forma individual, segundo Ele quis, conforme lhe apraz. Conforme Ele desejou, Ele distribuiu os dons dentro da sua igreja, no seu corpo. Não devemos buscar comparações, fazer comparações, por quê? Porque quando nós fazemos isso, quando nós buscamos nos comparar com alguém, nós podemos criar sentimentos que desagradam ao Senhor. Nós podemos criar sentimentos que desagradam a Deus. Às vezes de superioridade, ou outras vezes de inferioridade, e trazer orgulho ou frustrações. E isto traz prejuízos ao reino de Deus. Isso traz prejuízos à nossa vida espiritual. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui? É simples o que eu quero destacar aqui. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender o nosso lugar no corpo de Cristo. O lugar que Cristo nos colocou em seu corpo. E entender que Ele quer nos usar assim, como nós somos. Eu não estou aqui falando no sentido de santificação, que nós não devemos buscar santificar a nossa vida, para que o Senhor nos use cada dia mais e mais, não. Eu estou falando, irmãs, que cada uma de nós somos únicas em Cristo. Amém? Cada uma de nós, e os irmãos que aqui estão também, somos
únicos em Cristo Jesus. E o Senhor tem nos dado talentos e habilidades individual no seu reino, no seu corpo, e que nós devemos trabalhar para o Senhor com essas habilidades que Ele nos deu, sem buscar comparações, para que não haja orgulho ou sentimentos de inferioridade em nós, no corpo de Cristo, porque Ele colocou cada um de nós em seu corpo conforme Ele quis. E é assim que Ele quer usar cada um de nós no seu reino, dentro dos limites que Ele estabeleceu para nós. Quantas pessoas que se frustram dentro da igreja, que se frustram no reino de Deus, porque às vezes se comparam e às vezes se sentem inferior. Vocês já conheceram alguém assim? Já? Já? Né? Quantos irmãos aqui concordando? Pessoas frustradas dentro da igreja porque se comparam. Mas eu não vou conseguir fazer tão bem feito quanto fulano, quanto cicrano. Será que eu consigo? Ai, mas eu tenho medo. E se eu não conseguir? Não devemos nos comparar com ninguém. Deus nos chamou a cada um de nós e nos colocou em seu reino. Muitas pessoas se frustram e deixam de trabalhar e deixam de fazer aquilo que o Senhor colocou em suas mãos para fazer, porque ficam se comparando, ficam olhando. Deus quer nos usar na nossa singularidade no seu corpo, no seu reino. Não se compare com ninguém. Deixa Deus usar você. Se coloque na presença de Deus. Se coloque no altar de Deus e deixe o Senhor te usar com os dons e com a capacidade que Ele te deu. Não deixe que nada venha te frustrar. As comparações podem causar esses sentimentos de inferioridade, como também de superioridade. Eu sei que não é o caso de ninguém aqui, mas quanto isso acontece, irmãos, no corpo de Cristo, no reino de Deus, de pessoas que se sentem superiores, porque se comparam a alguém e acham que estão acima. É verdade também? É verdade. É verdade. Então, olha o que o apóstolo Paulo, ele ensinou a esta mesma igreja em Corinto, em sua primeira carta, no capítulo 12 e o versículo 11. Capítulo 12 de 1 Coríntios. No versículo 11, o apóstolo Paulo disse assim, vou ler só esse aqui, porque o texto é bem grande e nós temos que percorrer aí a mensagem. Ele disse assim, mas um só e mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Né? Então, no versículo 15, ele disse assim, se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo? Nem por isso deixará de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que eu não sou olho? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Os irmãos estão entendendo? Aonde Deus nos colocou, é ali que Deus nos quer. E todos nós fazemos parte do corpo de Cristo.
no versículo 21, olha aqui. Aqui nós lemos no versículo 15, são aquelas pessoas que, com sentimento de inferioridade no corpo de Cristo. Por que eu não sou olho? Por que eu não sou ouvido? Você é do corpo, independentemente do lugar que Deus te colocou, e Ele quer usar você nesse corpo. Agora, no versículo 21, não pode dizer, nem podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Sentimento de superioridade. Então, não devemos buscar comparações no corpo de Cristo. O Senhor nos colocou cada um no lugar que Ele quis. E quando nós fazemos isso é perigoso. Porque podem surgir esses sentimentos, tanto de inferioridade como de superioridade. Então, nem entre os falsos nós devemos nos comparar, e nem no corpo de Cristo, irmãos. Nós devemos buscar comparações, porque Deus, Ele nos colocou no seu corpo, e Ele nos deu dons, talentos, habilidades individuais, que nós vamos exercer no reino de Deus, e promover o crescimento do corpo de Cristo, edificando uns aos outros com aquilo que o Senhor nos deu, do jeito que nós somos, da maneira que Ele quis trabalhar em nós, nos conceder isso. Então eu quero deixar para você nessa noite esta palavra: não se compare a ninguém, seja autêntico no reino de Deus. Viu, irmãs? Quando vier algo para vocês fazerem no reino de Deus, não busque comparações. Sejam vocês e façam e trabalhem para o Senhor, que Deus irá capacitar naquilo que Ele nos comissionou, nos colocou em seu reino para nós fazermos e nós trabalharmos. Não se compare. Seja humilde em Cristo. Lá fora, no mundo, está cheio de mulheres que parece que elas estão se dando bem, com condutas, com atitudes, com discursos, com palavras bonitas, mas não se compare. Mantenha-se firme, segura em Cristo, porque você está no corpo de Cristo, e nesse corpo o Senhor, Ele te deu um lugar e Ele quer usar você. Amém? Não deixe então que as comparações atrapalhem o seu progresso no reino de Deus. Não fique frustrada quando vier alguma coisa para você fazer, para você realizar. Logicamente, nós vamos falar disso aqui dentro da esfera que Deus te colocou, seja na pregação, seja no louvor, seja na oração. Não se frustre, não olhe, não se compare, faça a obra de Deus. Porque eu quero dizer que não são poucas as pessoas que têm se frustrado e têm deixado de trabalhar para o Senhor. Eu falo isso porque eu ouço, porque eu vejo. E quando eu estudei, quando eu me deparei com essa palavra, Deus ministrou isso no meu coração, e eu achei uma palavra estranha. Falei, meu Deus, é uma defesa do apóstolo Paulo. O que isso tem a ver com nós? O que isso tem a ver com as irmãs? E Deus ministrou no meu coração: fala, pode falar, que eu sou contigo.
porque muitas têm sido as frustrações no corpo de Cristo, e pessoas deixando de fazer aquilo que Deus mandou fazer, porque às vezes se sente inferior a outros. Deus te chamou, amém? Você está no corpo de Cristo, e Deus deu para você dons e habilidades que Ele não deu para outros. Entenda isso. Entenda o seu lugar no corpo de Cristo. E exerça o dom, o chamado que o Senhor te deu. Amém? Vamos para o segundo tópico. Quando nós trabalhamos nos limites de Deus, nós devemos ir até o fim desses limites. Dos limites que Deus colocou para nós. No versículo 13, Paulo disse que o Senhor havia colocado limites, demarcados limites, que Deus ele fez isso. Na sua esfera de ação, Deus havia colocado limites, que Paulo diz aqui no versículo 13, respeitamos o limite da esfera da ação, que Deus demarcou, e que se estende, inclusive, os coríntios fazia parte desses limites que o apóstolo Paulo estava falando. Mas será que Deus põe limites para nós no seu reino? Será que há limites para nós no reino de Deus? O apóstolo Paulo disse que não ia se gloriar além do limite que Deus tinha demarcado e designado a ele, que inclusive alcançava os coríntios. Paulo, em seu ministério, teve um limite dado pelo Senhor. Como eu já disse aqui, Paulo evangelizou 70% do mundo de sua época. E se Deus não tivesse colocado um limite, talvez Paulo tivesse evangelizado o mundo todo de sua época, né? E aí, Jesus ia ter que falar, pai, vou ter que voltar, porque Paulo já evangelizou todas as nações. Mesmo Deus tendo delimitado, demarcado a esfera do ministério do trabalho, Paulo evangelizou 70% do mundo da sua época. Porém, Paulo, ele trabalhou incansavelmente até a sua morte, irmãos. Paulo trabalhou incansavelmente até a sua morte. E eu creio que Deus, ele estabeleceu a esfera, a nossa esfera de ação no seu reino. Eu creio que Deus estabeleceu os limites para nós. Porém, esses limites, eles vão até onde? Até quando? Até o dia da nossa morte. Paulo trabalhou incansavelmente dentro dos limites que Deus estabeleceu, que ele disse aqui para os coríntios, vocês fazem parte desse limite, mas eu quero ainda avançar. Eu quero prosseguir, eu quero alcançar outros povos que ainda não ouviram falar de Jesus, do Evangelho. Eu quero levar, eu quero ir, eu quero avançar dentro daquilo da esfera que Deus demarcou, que Deus estabeleceu para mim. A pergunta que não quis calar para mim, irmãos. A pergunta que não quis calar para mim. Clair, como você está em relação aos limites que Deus demarcou para você, para o seu ministério, para o seu chamado, para o seu trabalho no reino de Deus? Você está avançando ou você está recuando?
Deus, Ele demarcou uma esfera de ação para nós no seu reino. Mas como nós estamos em relação a isso? Nós estamos avançando? Nós estamos indo nas extremidades do nosso limite? Ou nós estamos recuando? Ou nós estamos prostrados? Ou nós estamos parados dentro do limite que Deus estabeleceu? Pense nessa noite. Como você está em relação aos limites que Deus estabeleceu para você? Deus te concedeu dons e talentos para você usá-los, para você exercer, para você usar, para você trabalhar dentro dos limites que Ele demarcou para você. Você está usando os seus dons? Todos os seus dons? Porque Deus, Ele não nos deu só um dom. Na maioria das vezes, Deus concedeu a cada um de nós vários dons, vários talentos. Pensa, quantos talentos o Senhor te deu? Não é para você responder para mim. Quantos talentos? Oração, pregação, evangelização, louvor e tantos outros. Quem consegue identificar aqui mais de um talento que o Senhor deu para você? Na sua vida. Vocês só ganharam um talento, Senhor? Só um o Senhor deu para vocês? Mais, né? Pode levantar a mão, irmãos, precisa ficar com vergonha, tímido. Mas eu sei, vocês têm mais do que um talento. Hã? Né? Mas a questão, irmãos, é se nós estamos usando os nossos dons no reino de Deus. Os nossos talentos, nós estamos avançando? Ou nós estamos no início da esfera, da linha, daquilo que Deus demarcou para nós, que Deus estabeleceu para nós? Ou nós estamos avançando, estamos chegando nos limites dos territórios, das pessoas, as quais nós vamos evangelizar, nós vamos pregar, nós vamos falar de Jesus para elas? Ou nós estamos recuando nisso? Nós precisamos avançar, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos dizer, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não pensa não que você já chegou no fim dos limites que Deus estabeleceu para você, não. Nem minha mãezinha que está ali, né, que eu creio que é a mais idosa que está aqui, já chegou no limite, mãezinha? Não? Viu? Nem a minha mãezinha ali chegou no limite já. Ela ainda tem coisas para fazer para o Senhor. Que maravilha! Ela ainda avança no reino de Deus. Né? Vira e mexe, eu escuto ela lá nos áudios, né? Falando do Evangelho, falando de Jesus, falando da esperança da glória para as pessoas. Que maravilha! Né? E agora a gente aí, na flor da idade, né? Com 30 anos, igual eu. Ai, já estou no meu limite, Senhor. Não estou mais aguentando, Senhor.
né, irmãos? Então, trabalhe dentro dos limites que o Senhor estabeleceu para você trabalhar. Você tem liberdade. O Senhor deu liberdade para nós, irmãs, mulheres, hoje, no seu corpo, no seu reino. Que maravilhoso é isso! Poder trabalhar para o Senhor. Então, eu deixo essa reflexão para você nessa noite. Trabalhe dentro dos limites que o Senhor demarcou para você. Ah, não vou não, Deus manda outra. Deus manda outro. Manda não. Deus não manda outro não. Se é você, é você. Então, igreja, irmãs, irmãos que estão aqui nessa noite, é tempo de nós avançar. É tempo de nós trabalhar, de nós ir além, né? Até o dia que o Senhor nos chamar. Aí acabou o limite que Deus estabeleceu para nós aqui. Aí nós vamos para a glória com o Senhor. Aí nós vamos com a igreja triunfante. E a militante fica aqui ainda trabalhando, né? Então, trabalhe dentro dos limites que o Senhor te colocou no seu reino, amém? E para finalizar, no versículo 18, quando nós trabalhamos dentro dos limites do Senhor, nós devemos buscar a aprovação do Senhor, né? Aqui, no versículo 18 que nós lemos, o apóstolo Paulo diz que não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor aprova, aquele a quem o Senhor louva. Busque a aprovação do Senhor em sua vida. Para o apóstolo Paulo, a maior preocupação para ele era ser aprovado por Deus e não ser aprovado pelos homens. Não receber a glória dos homens, não receber a honra dos homens, não receber a aprovação dos homens. Mas para ele, a maior preocupação era ser aprovado por Deus em seu chamado, em seu ministério. Hoje, o que mais nós vemos são pessoas buscando a aprovação e o aplauso dos homens. O que mais nós vemos hoje é as pessoas se dobrando, se prostrando para receber o aplauso, para receber a aprovação dos homens deste mundo. Não deve ser esta a nossa preocupação. Nós devemos nos preocupar se o Senhor está nos aprovando. Se nós estamos sendo aprovados pelo Senhor. Hoje, as pessoas, a igreja entre aspas, do século atual, ela busca a aprovação dos homens. Nós vemos hoje pastores que têm influência, nós vemos hoje líderes que têm influência, rasgando a Bíblia, contextualizando a Bíblia. Para quê? Para quê? Para ser aprovado, receber o aplauso dos homens. Mas isto, para Deus, não tem, é irrelevante. O que eu falo de mim, o que eu penso de mim, o que as pessoas falam para mim, os aplausos que as pessoas podem me dar, isso para Deus é relevante. O que eu penso, o que eu falo de mim, para Deus é relevante. Deus está vendo a minha vida. E ali Deus está contemplando, e Deus ele está me aprovando ou me reprovando. E esta era a preocupação do apóstolo Paulo. Ser aprovado por Deus. Tudo aquilo que nós fazemos em nossa esfera de ação vai ser aprovado ou reprovado. Agora,
o que importa para nós é que o Senhor nos aprove o nosso trabalho, a nossa ação. Porque, irmãos, o mundo está terrível. O mundo quer que a igreja se curve de todo jeito às suas ideologias. Estava vendo esses dias, aquela cantora Bruna Carla foi cancelada, foi lacrada, foi sei lá mais o que se fala, nas mídias sociais, porque ela se recusou a cantar no casamento de um amigo homossexual que ela tem, é amigo dela. E ele chamou ela para cantar no casamento dele com outro homem. E ela disse, o dia que eu cantar no casamento de um homem com outro homem, eu tenho que parar de cantar para Jesus. Irmãos, ela precisa de ver terrivelmente acusada nas redes sociais. Por quê? Porque o mundo quer que a igreja se dobre para receber os seus aplausos. Mas quando a gente diz não, a gente é reprovado lá, mas é aprovado pelo Senhor. É aprovado por Deus. E é isso que importa para nós. É sermos aprovados pelo Senhor em nosso trabalho, em nosso chamado, em nosso ministério, em nossas ações, em nossa postura, em nossos pensamentos, porque um dia o Senhor, Ele trará à luz as coisas ocultas e os desígnios do coração do homem e até os seus pensamentos. O apóstolo Paulo escreveu, 1 Coríntios 4 e 5. Então é isso que nós temos que pensar, Senhor, estamos sendo aprovados pelo Senhor no trabalho que nós estamos realizando? Estamos sendo aprovados pelo Senhor no chamado, no ministério, dentro da esfera que o Senhor nos colocou para trabalhar? Temos sido aprovados pelo Senhor? Ou temos sido reprovados? Porque o mundo aí fora, eles estão de olho em nós. E eles querem que nós nos dobremos para receber os seus aplausos. Mas nós, a igreja do Senhor, permanecemos de pé diante da palavra de Deus, exercendo o nosso trabalho no reino de Deus, se preocupando sim com aquele que olha e que vê todas as coisas, e que ele sim, Paulo disse aqui, porque não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, que recebe a adoração de si mesmo ou de outras pessoas, mas sim aquele a quem o Senhor aprova. Está ficando cada dia mais difícil, está ficando cada dia mais tenso, manter a nossa postura, os nossos conceitos, manter aquilo que a gente crê como palavra de Deus, como princípios de Deus, está ficando cada dia mais difícil. Mas mantemos-nos firmes no Senhor, porque o que importa é se Deus está nos aprovando. Amém? Eu encerro então essa palavra, deixando então esta meditação para nós nesta noite. Faça o seu trabalho no reino de Deus sem buscar comparações. Você tem a sua singularidade na qual o Senhor assim te usa. Avance para os limites adentro aonde o Senhor te colocou e busque sempre ser aprovado pelo Senhor. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus continue abençoando essa igreja, as irmãs, que assim vocês possam ficar firmes no Senhor. Amém?